A sueca não é um jogo de receitas, não é um jogo de automatismos. Apesar de muitos jogadores, mesmo com muitos anos de prática, jogarem sempre da mesma maneira perante determinada situação. Você é um desses jogadores? Você já adivinhou qual é a situação que eu estou a pensar? Adelino Pereira, mais uma vez com vocês, para o canal Sueca para 4 Jogos, o canal da Sueca. Hoje vamos ter mais um vídeo super interessante, um vídeo que leva a meditar, a pensar. Porque é que certo jogador, perante determinado caso, determinada mão, determinada situação, age, joga sempre do mesmo jeito? E ainda tem a ousadia, a coragem de dizer que se não for assim, que é mal jogado. Que tipo de jogada é que você vê que encaixe neste tipo de situação? Há mais do que uma, evidente, mas uma extremamente importante é a seguinte: é quando nós vamos trunfar, quando nós vamos tirar os trunfos. Muitas vezes o jogador não mede as consequências disso. Acha que deve tirar os trunfos até ao final, independentemente se o último trunfo ficar no adversário for maior ou menor do que aquele trunfo que ele tem para o tirar. Mas isto tem uma influência. E há uma diferença nesse aspecto. Se o trunfo que fica para tirar for maior, o raciocínio já não é o mesmo de que se o trunfo for menor. E também, por outro lado, temos de pensar no seguinte: com quantos trunfos é que eu vou ficar depois? Eu vou tirar os trunfos todos aos adversários, se for o caso, mas neste caso vamos pensar apenas num jogador que fica com os trunfos, onde nós dizemos que os trunfos ficarem encostados. Mas aí temos que ver, nós ficamos com trunfos que podem vir a ser úteis depois em cortes. Esta é uma situação que tem que ser analisada. Você já agora, como é que você faz? Deixe-me aqui o seu comentário. Você vai tirar os trunfos até o osso, até ao final mesmo, independentemente de tudo? Ou analisa a sua mão, imagina cenários que podem acontecer, a mão que pode estar no seu parceiro, e resguarda-se e deixa, por exemplo, um trunfo maior na mão do adversário ainda até ao final. Por falar em comentários, quem ainda não se inscreveu, mais uma vez peço para que o faça, porque grandes conteúdos sueca e grande surpresa sueca ainda vêm, ainda estão por vir. Vocês também podem contribuir e interagir com o canal dizendo que assuntos é que ainda não foram tratados, ou menos já tendo sido tratados, vocês gostariam de que fossem tratados de outra maneira ou de uma forma mais aprofundada. Então, estando inscrito, vocês têm quer maior facilidade em receber em primeiro lugar os conteúdos, quer maior facilidade em interagir com o canal. Mas vamos agora, sem mais demoras, para o assunto que nos traz aqui no vídeo de hoje, que eu já disse: deixar um trunfo no adversário ou tirar os trunfos todos e, por exemplo, no final ficar só com um trunfo e os adversários não têm trunfos. É sempre para fazer isso? Vale sempre a pena? Essa é a questão que se coloca e que nós vamos, e eu vou tentar pensar e meditar sobre quando fazer sempre ou não fazer sempre. Vocês já devem ter entendido que a minha posição não é de fazer sempre. Então, a sueca não é de automatismos, de modelos automáticos, sempre fazemos a mesma coisa, independentemente de tudo o resto. Não é assim a minha perspectiva da sueca, ela tem que ser vista de uma forma muito mais global e geral, de uma forma que tenha a ver com a obtenção do melhor resultado. Então imaginem, por exemplo, uma mão que eu preparei aqui,
sou eu a sair e a mão que eu tenho é esta. Tenho 4 trunfos de as de manilha, tenho 2 cartas secas em copas e ouros e o as de espadas. Saio com a manilha de trunfo, imaginem que o trunfo é paus, todos assistem, portanto saíram 4 trunfos. Jogo as, o adversário do meu lado direito já não assiste, o meu parceiro assiste e o adversário do lado esquerdo assiste. Portanto saíram 7 trunfos. Eu tenho mais 2 e vejo que falta o rei de trunfo. Ou seja, o maior trunfo ficou no adversário. Se fosse o inverso, se eu tivesse ficado com o rei de trunfo e o adversário com o valete e eu com o rei fosse tirar o valete, eu preconizava que essa ação fosse feita. Tinha muito mais chance de ter sucesso se essa ação fosse feita. Uma vez que o adversário já não ia ficar sem trunfo, eu ainda ia ficar com mais um trunfo. Se o meu parceiro quisesse carregar pontos, uma manilha, por exemplo, nessa vaza onde eu iria arrancar o último trunfo, poderia o fazer facilmente. Agora, neste caso, quando o parceiro tem o trunfo maior e muito provavelmente o parceiro dele vai ter pontos para carregar um as, uma manilha, uma carta alta para carregar no trunfo maior dele, há que pensar se vale mesmo a pena, mas principalmente pelo seguinte: vocês estão a ver que eu tenho 2 cartas secas e se eu vou tirar o trunfo fico apenas com mais um trunfo. Apesar de o parceiro, melhor dizendo, apesar do adversário não ficar com trunfos, eu arrisco-me de o meu parceiro não ter jogo e de só ter a possibilidade de cortar apenas mais uma vez. E essa mais uma vez pode não ser suficiente para poder vir a ganhar o jogo. Então esta é uma ilação que tem que ser sempre tirada. Eu vou tirar até o último porque vou ter maior vantagem com isso, ou vou deixar o último trunfo, principalmente se ele for maior do que o meu, e ficar com 2 e ele com 1, para eu poder cortar 2 vezes, porque não estou muito seguro. Nem o meu parceiro me incentivou sequer a destrunfar mais, não estou muito seguro no jogo que o meu parceiro venha a ter, e ele, que mesmo que eventualmente venha a cortar uma carta alta nossa, eu ainda fico com 2 cartas de trunfo para cortar cartas altas dos adversários. Então esta é uma conclusão importante que todo bom jogador de sueca, jogador principalmente experiente, deve pensar, deve meditar e não simplesmente ligar no automático e eu faço sempre assim e o resto, o que acontecer a seguir, será o que Deus quiser. Então é uma maneira que vocês têm diferente de pensar o jogo da sueca. Então este canal propõe-se que vocês vejam a sueca sob outro ângulo, e aquilo que vocês veem neste canal não vem em mais lugar nenhum sobre sueca. Mais uma vez, se tiverem indicações, sugestões, comentários, deixem aqui que eu vou tratar nos próximos vídeos. Se gostaram do vídeo, dêem um like, um gosto, fiquem bem, joguem sueca dentro do possível e até o próximo vídeo.